Sabia que apenas Estados Unidos da América, Rússia e China possuem bombardeiros estratégicos? E que só esses 3 países desenvolveram caças furtivos de 5ª geração que já estão operacionais há anos? E que os Chengdu J-20 chineses existem mais de 210 operacionais, mas na Rússia são menos de 20 Su-57 Sukhoi. Apesar de terem o dobro de anos de desenvolvimento, enquanto o mundo observa, essas superpotências continuam sua corrida para dominar o céu. A competição entre Estados Unidos, Rússia e China não define apenas o presente, mas também molda o futuro do poder militar global. Portanto, vamos comparar as forças aéreas e a aviação naval dessas 3 potências atualmente, para termos uma ideia do seu poderio aéreo. Em um novo vídeo do mundo da aviação, desde o início da aviação, as nações competem para dominar os céus. Hoje, 3 superpotências estão disputando o controle do espaço aéreo global: Estados Unidos, Rússia e China. Vamos focar nas seguintes aeronaves que cada uma dessas 3 nações possui: quantidade de caças bombardeiros, bombardeiros estratégicos, aviões de ataque, helicópteros, helicópteros de ataque, aeronaves de vigilância, de carga ou transporte e aviões-tanque. Também compararemos outros aspectos interessantes, como o número de ogivas nucleares ou porta-aviões. Esclareço que este vídeo não visa comparar países, apenas apresentar a quantidade de aeronaves que cada um possui. E isso não quer dizer nada sobre as táticas que usariam em caso de guerra ou as experiências que já tiveram anteriormente em combate. Além disso, em caso de um possível conflito, os Estados Unidos têm o apoio de todas as nações da OTAN. E que Rússia e China possivelmente seriam aliadas junto com outras nações afins, mas isso vai além da análise deste vídeo. Em caso de um conflito entre nações, o mais importante é o controle do espaço aéreo, e para isso são usados os caças. Eles limpariam o céu de outras aeronaves, sejam outros caças, aviões de ataque, de transporte e outros. O conceito de superioridade aérea, segundo a OTAN, é o domínio de uma batalha aérea em que uma das forças controla uma determinada área, de tal forma que permite operações em terra, mar e ar, sem qualquer tipo de interferência por parte das forças inimigas. Para interceptar aviões do adversário, os países que vamos comparar usariam sua tecnologia mais avançada, e esses são os F-22 Raptor e seu complemento, o F-35 Lightning II. Mas também os F-15C Eagle e os mais modernos F-15 e Strike Eagle, junto com os F-16 Fighting Falcon. Aliás, esses dois, com sua versatilidade, também atacariam sistemas como radares inimigos e postos de mísseis antiaéreos. Mas lembremos que também a Marinha dos Estados Unidos, ou Estados Unidos Navy, contribuiria com os F-A-18 Super Hornet e os F-35C, que operam a partir dos porta-aviões que esse país possui. A Rússia enviaria seus novos Su-57 e os Sukhoi Su-35 para o domínio aéreo, mas eles também possuem aeronaves especificamente interceptadoras para defender seu espaço aéreo, como os MiG-31, que também foram usados para ataque ao solo, como por exemplo, na Ucrânia mais recentemente. E também toda uma frota de caças-bombardeiros como os MiG-29, seu sucessor MiG-35, os veteranos Su-27 e o Su-30. A China, por outro lado, tem o Chengdu J-20 como sua tecnologia máxima para superioridade aérea, junto com seu complemento, o J-10 e os de fabricação russa. Ainda em serviço, os Su-27, Su-30 e Su-30, além de mais 5 fabricados pela China, que contribuem para sua força aérea com os Yangyang J-7, J-8, J-11 e J-16, Atualmente, a distinção entre bombardeiros e aviões de ataque começa a ficar cada vez mais difusa. Até mesmo aviões que originalmente eram caças como o F-15 ou o F-16. Assim, o que costuma-se dizer, segundo alguns autores, é que a única distinção significativa atualmente é no que diz respeito ao seu alcance. Um bombardeiro é geralmente uma aeronave de longo alcance, capaz de atingir alvos dentro do território inimigo, enquanto os aviões de ataque se limitam a atuar nas missões e ao redor da área de combate. Bombardeiros estratégicos são projetados para lançar muitas bombas a longas distâncias, como os americanos B-1B Lancer, o B-52 Stratofortress ou o furtivo B-2 Spirit.
Mas por que ter 3 aviões diferentes? Cada um tem uma função diferente. O Lancer é supersônico, pode se infiltrar em território inimigo o mais rápido possível e até fazer ataques em altitudes muito baixas. O veterano B-52 é o que os Estados Unidos têm em maior quantidade para realizar bombardeios em grande escala e carrega uma capacidade muito grande de bombas. O B-2 é o avião mais caro da história. Ele possui tecnologia furtiva para não ser detectado pelos radares e seria usado em alvos muito específicos e de máxima prioridade. Do lado da Rússia, também existe uma variedade dessas aeronaves, como o Tupolev Tu-60, que embora se pareça com o B-1, é muito maior e mais potente, e pode levar à velocidade supersônica a mesma quantidade de bombas que um B-52 Stratofortress. É o maior avião supersônico já construído no mundo. O Tu-22M, este sim com missões comparáveis ao B-1 Lancer, mas também com capacidades antinavio de muito longo alcance. Já o Tu-95 é mais econômico de operar que os demais, com grande alcance devido aos motores turbohélice. Por último, temos o MiG-31K, versão projetada especificamente como bombardeiro estratégico, que atua apenas com o míssil Kinzhal. A China nesse aspecto está um pouco mais atrás, já que conta apenas com os Xi'an A-6, uma aeronave baseada no Tupolev Tu-16, mas muito mais modernizada a ponto de ser um avião completamente diferente. Os aviões de ataque são projetados para atacar alvos terrestres e frequentemente são usados para apoio aéreo aproximado das tropas terrestres. Como dito, não devemos confundi-lo com os bombardeiros. A diferença é que esses aviões de ataque, pode-se dizer, lutam muito mais perto do alvo e, por isso, utilizam outros tipos de armas, além de bombas como canhões, metralhadoras, foguetes ou mísseis. É necessária muita precisão nos ataques devido à proximidade das forças aliadas que se tenta ajudar ou proteger. Sua missão é tática, não estratégica, operando na linha de frente de batalha, em vez de atacar alvos na retaguarda inimiga, como faria um bombardeiro estratégico. Aqui, os Estados Unidos têm os A-10 Thunderbolt, segundo os canhoneiros AC-130, sejam as versões Ghost Rider, Spook 2 ou Stinger 2. E a Rússia conta com o Su-25 de apoio aéreo com capacidade semelhante à dos A-10 americanos. Os Su-24 e seu substituto, Su-34, também atuariam aqui, assim como outros aviões multifunção que ajudariam nessas funções. A China, por outro lado, tem um número considerável de Nansha Q-5 para esse papel. Para o apoio às tropas, não são usadas apenas as aeronaves de asa fixa, mas os helicópteros de ataque também desempenham um papel importante, e entre eles encontramos os americanos AH-64 Apache e os pequenos MH-6 Little Bird da Força Aérea. Mas também poderiam contar com os operados a partir de porta-helicópteros, como o Bell AH, um Super Cobra, ou os Viper dos fuzileiros navais. A Rússia, por sua vez, tem os Mi-28 e os Kamov K-50 e 2 além dos Mi-24 e seu substituto Mi-35. A China possui os WZ ou WZ, Dessus Arbin C-10 e os menores Aerospatiale Gazelle, armados, de fabricação francesa. Com relação a outros tipos de helicópteros, como os de apoio, transporte ou multifunção, os Estados Unidos contam com os UH-1N Hiroki, o Bell UH-1 e Venom, o Sikorsky UH-60 Black Hawk e no exército com os Chinook. Mais outros UH-60 e muitos mais, como os Seahawk, que operam a partir de porta-aviões ou porta-helicópteros. Os russos têm principalmente os Mi-8 e Mi-26 para transporte, e sua marinha conta com alguns Kamov K-20 e 7. Do lado chinês, eles têm principalmente aparelhos de fabricação soviética, também os Mi-8 e Mi-17, e de fabricação local, os Z-8, Z-11 e Z-15. Os aviões de vigilância ou alerta e controle aerotransportado Airborne Warning and Control System são os olhos no céu, usando grandes radares e outros sistemas para detectar o inimigo e também usados como postos de comando aerotransportados. Os Estados Unidos possuem os E-3B e Sea Sentry na Força Aérea dos Estados Unidos da América e na Marinha dos Estados Unidos da América utilizam os E-2 Hawkeye e os Boeing E-6 Mercury.
Na Rússia são usados os Beriev A-50 e o Ilyushin Il-18 Il-80 e os Il-82. A China, por sua vez, possui os KJ-200 KJ-500 e o mais novo KJ-200. Os aviões de transporte de carga são normalmente usados para transportar tropas, armas e outros equipamentos militares para todo o mundo. Esses aviões são em grande parte definidos em termos de capacidade de carga, como o transporte aéreo estratégico, C-5 Galaxy estratégicos e táticos no caso do C-17 Globemaster III e apenas táticos como o C-130 Hércules, todos estes dos Estados Unidos. E no caso da Rússia, usam os Antonov 1, 2, 4, os Antonov 20 e 2, os Ilyushin Il-70 e 6 e os Antonov An-12, 26 e 72. E na China, os Ilyushin Il-70 e 6 e os de fabricação local Shaanxi I-7 e 8 e 9 e os XE-20. Os aviões-tanque ou de reabastecimento em voo são usados para abastecer outras aeronaves com combustível durante o voo. Muito importante se você quiser aumentar a capacidade de alcance de qualquer outro tipo de avião. Os Estados Unidos usam os KC-10A Standard e seu substituto, o KC-135 Stratotanker. A Rússia usa os Ilyushin 76 e os Ilyushin 78. A China também usa os Ilyushin 78 e o Xi'an H-6. Os Estados Unidos possuem uma quantidade incomparável de porta-aviões, com 11 em serviço atualmente. A Rússia possui somente um porta-aviões, o Almirante Kutnazov, que aparentemente está fora de serviço por vários anos. Até que o atualizem, se é que vão fazer isso. E a China possui 3, o Liaoning, o Yangdong e o mais novo, Fujian. Por fim, vou mostrar alguns gráficos da capacidade nuclear de cada país. Ainda não falamos sobre aeronaves não tripuladas, drones ou vantes. E como são aeronaves muito mais econômicas, o número delas varia diariamente em cada força armada, por isso não as considerei para este vídeo. Quero dizer que tentei ser o mais objetivo possível. Quem já me conhece sabe que eu não tenho favoritismo por nenhum país ou por outro. Gosto de aviões independentemente da nação de origem. Antecipando comentários partidários, sejam pró-Rússia ou pró-Ocidente, não sou fã de fanatismos de nenhum dos lados. Então, por favor, nos comentários pode-se discutir perfeitamente, mas sempre com respeito por quem pensa diferente. Peço desculpas, foram muitas horas de trabalho e coleta de dados, então algo pode ter me escapado ou eu cometi algum erro. Isso acontece quando há só uma pessoa por trás de todos esses vídeos e fazendo todo o trabalho. Espero que apreciem o grande esforço que fiz para produzir este vídeo. Espero que tenham gostado e se quiserem contribuir financeiramente para o canal continuar produzindo esse conteúdo, vocês podem usar meios como o Patreon, que ajudam muito. Espero que tenham gostado. Até um novo vídeo do Mundo da Aviação.